E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência na aula anterior de Química Orgânica. Lembrando que nós trabalhamos a questão da numeração, né, a regra dos menores números. Então vimos esses dois exemplos aqui, qual que é certo e qual que é errado. E percebemos que quando a gente tem sempre os menores números, vai ser a conotação correta da numeração da nossa cadeia. Mesma coisa para cadeias fechadas, onde a gente vai ter números que são menores e esses ser relacionados à nomenclatura baseada no menor número. Então vamos lembrar que esse número ele serve para a gente posicionar a nossa estrutura que está sendo em evidência. Então é um posicionamento, então posição 1, posição 2. Então ele não serve para mostrar quantidade. Quantidade, que nem nesse cacho, ó, que tem duas duplas ligações, a gente vai sempre dar o nome, a estrutura do nome de di, tri, tetra, relacionado à quantidade. Número é sempre posicionamento, beleza? Então vamos lá. Aqui então a gente vai ver nesse primeiro exemplo uma dupla ligação e uma cadeia carbônica bastante extensa. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então nesses 5 carbonos você vai começar a perguntar, bom, em qual posição essa dupla ligação está? Então essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque isso aqui você podia falar assim, 5 carbonos, ligação dupla, penteno. Realmente é um penteno. Mas esse penteno ele pode ser, essa dupla ela pode estar no carbono 1, no carbono 2, e isso vai fazer diferença para a nossa substância. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é numerar a cadeia. Então, a numeração correta que a gente vai ter vai ser nessa sequência aqui. Ó. Esse como carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e o carbono 5. Pensa, se você numerasse ao contrário, ó, esse seria o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então eu teria uma substância onde a dupla ligação estaria entre o 3 e o 4. Então isso está muito errado. Então a gente precisa numa sequência que fique relacionado ao menor número sempre. Tá? Então, por isso essa sequência nessa numeração. Então, ó, eu vou ter pente 2eno. Então, pente, que são 5 carbonos da estrutura. O 2, lembra que ele está mostrando sempre a posição. Posição de quem? Posição da dupla. Tá? Essa dupla ligação. Ela está no carbono 2. Então, se ele está no carbono 2, eu preciso pôr esse número 2 aqui antes. Tá bom? Então, a gente, entre os números, a gente coloca vírgula, mas entre o número e o nome é sempre hífen. É sempre o tracinho. E o O que é do hidrocarboneto. Vamos pegar esse exemplo aqui de baixo, que é bem interessante para a gente entender a questão das duas duplas ligações. Ó. Mas não tem outro jeito. Tem, eu poderia ter dupla aqui e dupla aqui no meio. Né? No caso aqui, elas estão alternadas e não conjugadas. Então, nesse caso, quantos carbonos eu tenho na estrutura? 4 carbonos. Então, vamos numerar. 1, 2, 3, 4. E se eu fizesse ao contrário? 1, 2, 3, 4. Perceba que nesse exemplo, tanto faz a sequência que a gente vai fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, ele vai ser a mesma coisa. Se você pegar essa estrutura e girar a estrutura, se você girar a estrutura de um lado para o outro, ela vai ser exatamente igual. Tá? Bom, então o que a gente vai pensar aqui? Ó? Quantos carbonos ele vai ter? 4 carbonos, perfeito. E aqui eu tenho a diferença, ó. Eu tenho duas duplas ligações. Por isso que eu coloco a posição das duas duplas ligações, ó, dien. Então, uma está entre o carbono 1 e 2 e a outra está entre o carbono 3 e 4. Então, por isso que a nomenclatura dele vai ficar aqui, ó, 1 e 3 dieno. Então, but 1,3-dieno, que vai ser a substância formada agora, hidrocarboneto, tá bom? Só mais um exemplo para a gente lembrar e fechar essa parte relacionada à nomenclatura. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem também uma cadeia fechada com duas duplas ligações. Então, a gente vai ter que escolher o primeiro carbono que dê a menor numeração. Nesse caso aqui, ó, essa vai ser a melhor sequência que a gente vai ter. Ele começando aqui neste carbono, e aí a gente segue a sequência, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Se você fizesse essa sequência ao contrário ou em outra posição, já daria uma numeração um pouquinho diferente.
Então, ó, cadeia fechada, ciclo. 5 carbonos, pente. Onde estão essas duas duplas ligações? Está entre o 1 e o 2, o 3 e o 4. Então, eu vou pegar os menores números, o 1 e o 3. Por isso que ele vai ficar aqui, ó, pente 1, 3, dieno. Tá? Então, 5 carbonos, cadeia fechada. Duas duplas ligações, né? Ou seja, nos carbonos 1 e no carbono 3. E o hidrocarboneto. E o de baixo, ele vai ser o propino. Né? Então, essa é uma substância que vai ter uma tripla ligação. E essa é a parte interessante. Mas, professor, pô, você falou tanto da numeração e aqui ó, tem a tripla, mas você nem colocou a numeração aqui na cadeia dele, no nome. Engraçado, nesse caso não há necessidade. Porque se você pegar essa molécula e girar a molécula, a tripla ligação ela vai estar aqui ou vai estar aqui. Então, por conta disso, a posição dessa tripla ligação vai ser a mesma. Então, por isso que neste caso, a gente não precisa colocar que é o prop 1 ino. Não tem essa necessidade. Tá? Por isso que quando só existe uma única opção, para que a gente mostre a posição dessa insaturação, a gente não precisa numerar. Tá? Então, por isso que vai ficar aqui, ó, 3 carbonos, uma ligação tripla em hidrocarboneto. Isso só é possível porque eu tenho uma cadeia pequena, 3 carbonos, e por isso eu não preciso numerar. Se eu tivesse mais um carbono aqui, ó, aí a gente já precisaria ver a posição 1 ou posição 2. Então, isso já dá diferença. Tá ok? Muito bom. Então, essa parte relacionada a nomes, número da posição, isso aqui vai acompanhar a gente por toda a química orgânica, tá? Então, a gente vai trabalhar agora com ramificações, mas esse esquema é para sempre, tá? Precisa guardar isso aí sempre. Então, quando a gente fala de cadeia principal, a gente está falando do maior número de carbonos possíveis. Só que esse maior número de carbonos possíveis, ele sempre tem que ter o maior número de insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas, o maior número de ramificações e o maior número de carbonos. Então, olha esse exemplo aqui embaixo, a diferença que existe entre essas duas substâncias. Se você olhar aqui com calma, você vai ver que é a mesma estrutura. Ó. CH3, CH3, CH3 aqui, e aqui ele vem CH2, CH3. Tá vendo? Só que a gente está desenhando a cadeia principal de forma diferente. Quantos carbonos a gente vê nessa primeira? Ó, um carbono aqui, começa aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então ele pega o maior número de carbonos e pega as duas insaturações. Aqui ele também pega as duas insaturações, só que ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E ficou com uma ramificação grande, que é uma ramificação etil. Então, nesse caso, a gente sempre vai dar preferência para aquela que tem o maior número de carbonos com as ramificações possíveis também. Então, aqui nesse primeiro caso, eu tenho duas insaturações, duas ramificações e 8 carbonos. No segundo exemplo, que é a mesma cadeia, a gente só mudou a forma de ver ela. Eu tenho duas insaturações, duas ramificações, só que 7 carbonos. Então, a gente sempre dá preferência para o maior número de carbonos. Na sequência, tá, gente? Não vai ficar aqui, ó, indo e vindo aqui assim, ó, chegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voltar para cá. Isso não existe, tá? Então tem que fazer o jeito certinho. Então por isso que essa primeira, né, do lado esquerdo é o lado certo, é a nomenclatura certa, e a outra não. Então o que a gente vai fazer? Ramificação, ela vai vir antes do prefixo. Então é a primeira coisa que a gente vai pôr. E essa ramificação ela sempre vai ter o número de carbonos com o final il. Então, um carbono, metil, 2 carbonos, etil, e assim por diante. Cuidado não confundir o que é etil, que são 2 carbonos na sequência, como esse caso aqui, ó, tá? Como esse caso aqui, ó, que são 2 carbonos na sequência. Então, isso aqui é etil. E esse outro aqui, ó, eu tenho 2 carbonos como ramificação. Então, esse aqui é uma ramificação metil e essa é metil. Então, por isso que os dois juntos vão ficar dimetil, tá? Então, são coisas diferentes. Ramificação etil, eles dois estão juntos. Ramificação dimetil, eles vão estar separados. Então, prefixo il,
Em primeiro lugar, a gente leva em consideração insaturações, ela é mais importante do que as ramificações, tá? Então, olha lá, vamos dar nome para esses caras aí, ó. Percebe aí, número de carbonos, maior sequência de carbonos vai ser essa, 5 carbonos. Ah, mas e se eu virasse aqui? Também podia, né? Isso ia dar na mesma. Só que eu tenho que englobar a dupla ligação, tá? Ela tem que estar no meio da história. Como a dupla está mais próximo deste carbono, então por isso que esse é o carbono 1. Ah, mas esse carbono dessa ponta está mais próximo da ramificação, realmente. Mas quem tem preferência? A insaturação. Então, por isso que nesse caso eu tenho no carbono 4 a ramificação metil. Lembra, número é sempre posição. Olha aqui, ó. Carbono 4, ramificação metil. Então, nesse caso, ele vai estar no carbono 4. E ele vai estar ligado numa estrutura de 5 carbonos. Então percebe que esse sexto carbono, que é o da ramificação, ele não entra aqui no nome. É só cadeia principal. Pente 1-eno. Então o que é esse 1-eno? 1 é a posição da ligação dupla. Está aqui, ó, ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. Então a gente sempre vai dar preferência pelo menor número, tá certo? E no de baixo, mesmo esquema, a gente vai ter uma cadeia principal dessa forma aqui, ó. Então 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente fosse pegar outras situações, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também daria na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também, ó, fica certinho também. Agora, se você começa a virar para cá, fazer essa aqui ser a sua, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você não está levando em consideração a dupla ligação, tá? Então, vamos apagar aqui para a gente poder enxergar melhor. E olha só, a cadeia principal, você fala, ah, mas é muita coisa. Calma, é por parte, fica bem mais fácil, quer ver? A minha cadeia principal é uma cadeia X, ou seja, 6 carbonos, que estão aqui, ó. Nessa cadeia, a primeira coisa que a gente faz é numerar. Então, o primeiro carbono é esse, mais próximo dessa dupla ligação. Então, carbono 1, 2, segue a sequência. E aí, então, no carbono 3 e no carbono 5, nós temos duas ramificações metil. Olha aqui, ó. Então, por isso que ela vai ficar dimetil. E no carbono 4, nós temos essa ramificação grande, ó, com 2 carbonos, que é a ramificação etil. Então, vamos dar um nome para ele. Ó. Se a gente pegar a sequência aqui relacionada aos nomes, então a gente vai ter sempre assim. Ó. Começa com a cadeia principal. Começa com essa parte aqui. Ó. X. X, 1-eno. 1, ligação dupla. Então, X, 1-eno. Começa aqui, ó. Dica de ouro para vestibular. Agora vamos ver as ramificações. Então vamos lá. Isso é uma ramificação e aí vou dar a dica para você. Circula as ramificações no seu caderno, tá? Ou no exercício. Você vê que fica mais fácil identificar. Então no carbono 3 e no carbono 5 eu tenho ramificação metil. Só que aqui a gente segue a ordem alfabética. Et e depois met, tá? Então E e depois o M. Então, primeiro vem o 4-etil no nome, olha só os hífens e as vírgulas para os dois números. E no 3 e no 5 é dimetil. Bom, mas professor, eu preciso mostrar onde estão os dois radicais metil, as ramificações? Precisa, porque elas poderiam estar em outras posições. Eu poderia ter metil aqui, eu poderia ter metil em outro lugar. Então, eles estão no 3 e no 5, por isso que fica 3,5 dimetil. Então, se a gente pegar o nome dessa estrutura, dica, começa sempre com a cadeia principal para as ramificações. Fica mais fácil de visualizar e aí não dá tanto problema, tá bom? Então vamos apagar esses outros aqui, senão eles vão aparecer tudo no outro slide também. Se tiver alguma outra coisa a gente apaga. Certo? Então olha só, a ramificação e sempre em ordem alfabética, por isso que entra um depois do outro. Aqui o mesmo esquema do exemplo, a gente vai encerrando já por hoje para fechar essa parte de ramificações, tá? Que dá para a gente pensar na numeração e nas ramificações, tá ok?
Pessoal, espero que tenha aprendido e siga as dicas aí para a gente poder trabalhar. Vamos fazer exercício disso aí e fechar, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.